Foi quinto ano, é um prazer estar com todos vocês novamente. Na última aula, nós fizemos uma revisão com os conteúdos, né? Foi a oportunidade para quem não fez a atividade por algum motivo, porque pegou o livro depois, ou se matriculou depois, poder fazer essas atividades. E na aula anterior, a gente tinha começado a estudar sobre as camadas da Terra, certo? Então, a gente viu que a Terra, né, existe, né, algumas camadas que fazem parte dela. Nós vimos que existe a atmosfera, que é a camada de ar do nosso planeta. Existe a hidrosfera, que é a camada, né, de água, ou a esfera das águas do nosso planeta. Existe a litosfera, que é a crosta terrestre, né, a camada rochosa do nosso planeta. E existe a biosfera. A biosfera são todas as partes da Terra onde é possível haver vida. E uma coisa muito importante agora que eu vou falar, quem já estava na sala fez essa parte da hidrosfera. Então, a partir desse momento, quem estava nas aulas presenciais vai adiantar o vídeo, porque hoje nós vamos estudar sobre duas camadas. Vamos estudar sobre a hidrosfera e sobre a litosfera. Então, a partir desse momento, você pode adiantar o vídeo, quem estava nas aulas presenciais, porque a parte de vocês é a litosfera que ninguém fez. E as pessoas que estavam no ensino remoto vão assistir o vídeo normalmente, certo? Na página 34, né, começou a falar da hidrosfera. Essa camada é tão importante para que haja vida. Quando a gente estudou sobre a atmosfera, a gente viu que sem a atmosfera seria impossível a gente respirar, né? Já que todos os gases do nosso planeta estão presentes na atmosfera, inclusive o oxigênio, que é o gás que nós utilizamos para respirar. Mas a hidrosfera também é uma outra camada importantíssima, porque a hidrosfera vem do grego hidro e esfera, significa esfera das águas ou esfera de todas as águas. Também está correto. E quando a gente fala em todas as águas, quando a gente fala em todas as águas, por que essa expressão todas as águas? No nosso planeta, nós temos água salgada, né, que são as águas dos mares, né, dos oceanos. Temos água doce, temos as águas subterrâneas, que são aquelas águas que ficam abaixo do solo. São elas que formam os lençóis subterrâneos, também são chamados de lençóis de água, lençóis freáticos, certo? Então, são essas águas que ficam lá abaixo do solo. E se a gente cava com uma certa profundidade, a gente pode, inclusive, achar água limpa. Agora, claro, se aquela parte que a gente estiver cavando não estiver poluída, porque se aquela parte estiver poluída, a gente vai achar água contaminada, né? Água poluída também, certo? E nós temos ainda, além desses exemplos aí, nós temos as geleiras, né, que ficam lá nas áreas polares do nosso planeta. Nós temos também o vapor de água que formam as nuvens. Então, tudo isso aí é água. O problema é que existe cerca de 3% apenas de água doce, que é a água que a gente pode utilizar para o consumo. E cerca de 97% dessa água é salgada. E essa água salgada, para que a gente pudesse utilizar, tinha que passar pelo processo de dessalinização, que é a retirada do excesso dos sais que essa água contém. Então,
É um processo demorado e um processo caro. A gente deveria, né, utilizar essa água doce. Só que, qual é o problema da água doce? Poluição, né, por esgotos, por lixo, por óleo também. E, além disso, o desperdício de água, que é muito grande. Então, aqui nós temos a representação, né, dessa esfera. Esse desenho aqui está mostrando que a esfera, né, a esfera lembra uma bola, né, então a esfera de água, certo? Aqui, só para a gente visualizar rapidamente, né? Aqui ao redor da Terra, nós temos a camada que nós estudamos anteriormente, que é a atmosfera, né? Essa camada, ela envolve a Terra, ela fica em volta da Terra. E todas essas partes aqui, azuis, são as águas do nosso planeta, certo? Aqui um exemplo de águas subterrâneas, né? Aquelas águas que ficam lá embaixo. Então, tem inclusive alguns locais que, como as pessoas não têm abastecimento de água, as pessoas cavam poços, né, para que possam poder ter água. Agora, o problema está no seguinte: quando a pessoa vai cavar esse poço, não pode ter nada de poluição por perto, não pode ter esgoto, não pode ter nada. E a pessoa, tem alguns locais feitos aqui, ó, como nós estamos vendo, as pessoas pegam uma corda, penduram um balde ou uma lata, porque é muito profundo. Então, se uma pessoa for mergulhar aí para poder tirar água, corre o risco dela não conseguir voltar mais, né? Então, tem esse outro lado também. As geleiras, né? As geleiras estão passando por um problema, né? Devido ao aquecimento global, uma boa parte dessas geleiras já foram derretidas. Então, tem alguns animais que vivem aí, como os ursos polares, os pinguins, que também estão entrando em extinção. É porque aí é o habitat, é o local que eles vivem. E se tudo isso aí está derretendo, então está acabando com o habitat desses animais. Os oceanos, né? Aqui nós temos a representação aí do planisfério, e o planisfério está mostrando o quê? Está destacando os oceanos que nós temos em nosso planeta. Glacial Ártico, Antártico, Oceano Atlântico, que o Oceano Atlântico é o quê? É o oceano que banha o nosso país. O Oceano Pacífico, que é o maior oceano do mundo, a gente já estudou sobre isso também. Oceano Índico. Os rios também, né? E temos rios importantíssimos. Aqui no Brasil nós temos um rio muito importante, que é o Rio Amazonas. Temos o Rio Tocantins, Rio Araguaia, né? E na natureza a gente pode encontrar água nos 3 estados físicos. Geralmente, quando alguém diz assim, fulano, qual é o estado físico a gente pode encontrar água na natureza? Geralmente as pessoas se lembram apenas do líquido, né? Porque se lembram da praia, se lembram do rio, se lembram dos lagos. A gente pode encontrar no estado líquido nesses locais, né? Além também no subsolo, né? Nas águas subterrâneas, também nós encontramos no estado líquido, nos lagos, nas lagoas, rios, mares. No estado sólido, que são as geleiras. Inclusive, nós vamos ver no Atlas, vamos estudar no Atlas, mas aí é na parte de geografia, né, mas eu estou só falando assim como as duas disciplinas são comigo, a gente vai ver que existem as áreas polares do nosso planeta. Aí a gente vai falar muito sobre essa questão das geleiras, né, o que é que vem acontecendo. O estado gasoso. Quando a gente fala do estado gasoso, é o quê? Essa água, ela foi evaporada pelo sol, ela foi evaporada dos rios, dos mares, chegou na atmosfera, né, quando esse vapor vai subindo,
e vai se transformando em nuvem. E uma coisa muito importante é que essa hidrosfera, a água, ela faz um passeio pela natureza, que a gente chama de ciclo da água. Então, essa água vem em forma de chuva, então irriga os rios, né? Enche mais os rios, os mares, né? Essa água também se infiltra, vai para o subsolo. Depois, essa água é evaporada pelo sol. Só que a gente não consegue perceber esse vapor subindo. Formam as nuvens, depois elas voltam para a natureza novamente em forma de chuva. Então, veja que coisa interessante. Nós temos água em nosso corpo, não é? Nós temos o quê? Nosso corpo tem mais ou menos 70 a 75% de água. E a água, ela tem várias utilidades. Tem gente que acha que a gente tem que beber água só porque a gente morre. Mas a água, veja as coisas que ela faz no nosso corpo. Compõe 75% do nosso cérebro, né? Regula a temperatura do corpo. Compõe 83% do sangue. Remove toxinas. Toxinas são aquelas coisas que podem fazer mal ao nosso organismo. Então, é por isso que a gente sua, né? Por isso que a gente urina, né? Porque tudo que faz mal ao nosso corpo sai através da urina e do suor. Compõe 22% dos ossos, amortece suas juntas. Tem pessoas que têm dores nos joelhos, nos cotovelos, e sabem por quê? Simplesmente porque não tomam água suficiente. Até isso, até essas dores que a gente sente no corpo, pode ser pouco consumo de água. Ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para as células. Melhora o oxigênio para a respiração, né? A partir do momento que a gente bebe água, a gente vai limpar, né, todos os órgãos do nosso corpo da respiração. Vamos limpar as nossas vias respiratórias. Ajuda a converter alimento em energia, protege e amortece os órgãos vitais, ajuda na absorção de nutrientes, compõe 75% de seus músculos. Outra coisa, nós temos órgãos vitais como os rins, e se a gente não bebe água suficiente, os nossos rins, né, que eles filtram o nosso sangue, retiram as impurezas. E é aí que a gente urina. Se a gente não bebe água suficiente, esses órgãos eles vão ter uma certa dificuldade para trabalhar. Aqui nós estamos vendo uma situação que chega a nos entristece, né? A água poluída. Se a gente já tem uma certa dificuldade em utilizar o pouco de água que nos resta, olhem essa cena. Água poluída. Então, a gente precisa refletir, né, sobre essas ações aí. Se o negócio, a situação da água já está ruim, então a poluição piora, né? E a água tem várias utilidades. Nós utilizamos para a nossa higiene pessoal, utilizamos também para a higiene da nossa casa, né, dos vários locais. E aí tem o outro lado. Enquanto tantas pessoas desperdiçam essa água, olhem essa situação. Então, a gente vai responder agora as páginas 38, 39 e 40, lembrando as pessoas que estavam na sala, caso não tenham faltado aula, fizeram essa atividade, certo? Então, página 38, a gente tem assim. Qual é o significado da palavra hidrosfera? Escreva-o no espaço abaixo. Então, a palavra, que eu já tinha falado, vem do grego, né? Provém do grego. Hidro mais esfera, significa esfera de água. Certo? No segundo, a gente tem uma imagem. Né? Se analise a imagem abaixo,
Então, tem assim um carro. Bem-vindo ao deserto da Cantareira. A gente sabe que deserto é um local onde falta água, não é? Então, tem assim. Letra A. A ilustração acima representa um fato ocorrido em nosso país. Comente nas linhas abaixo sobre este acontecimento. Caso seja preciso, utilize fontes de pesquisa. Isso aí foi uma crise hídrica que teve lá em São Paulo, né? Então, foi uma seca séria que teve no estado de São Paulo. Então, você pode colocar que foi a seca, né, que foi uma crise hídrica que teve aqui no Brasil, certo? Mais precisamente no estado de São Paulo. Essa letra B é para a gente refletir. Tem assim. Quais são as possíveis causas do problema mostrado na imagem? Que medidas a população pode adotar para amenizar as consequências? Discuta esse questionamento com a sua turma. Como vocês não estão em sala, então a gente não tem como fazer essa discussão de imediato, mas você pode refletir, certo? Sobre isso que aconteceu, que a gente viu aí. Certo? Então, aí a letra A do segundo, certo? Então, o estado de São Paulo ficou com um sério problema com essa questão também do abastecimento de água, né? Porque citava essa questão da seca, então isso influenciou também no abastecimento. Certo? Então, lembrando, vão pausando o vídeo para vocês fazerem a correção, que a aula gravada tem essa diferença, né, no tempo. Se a gente for deixar o vídeo correndo, vai dar 2, 3 horas de vídeo. Certo? Página 39, a gente tem assim. Você sabia que já existe uma forma de utilizar a água do mar para consumo humano? Pesquise sobre o assunto. Escreva um comentário e converse com sua turma sobre sua resposta. Então, já que vocês não estão em sala, né? Então, foi o processo de dessalinização, que a gente falou, né? Que é retirar o sal da água, né? Então, você pode colocar no terceiro, para se tornar própria para o consumo humano, precisa passar pelo processo de dessalinização, que retira o excesso de sais, né? Aquele excesso de sal que existe na água do mar, para que ela possa se tornar própria para o consumo, certo? Quarto, a parte externa do planeta Terra é recoberta por água, em aproximadamente 70% de sua extensão. Quais são os tipos de água que a compõem? Quais foram os tipos de água que nós falamos que existem no nosso planeta? Águas marinhas, né, que são as águas do mar, subterrâneas, substâncias gasosas, né, úmidas que formam as nuvens, rios e lagos. Então, tem vários tipos de água que formam essa superfície do nosso planeta, certo? Quinto, apesar de aproximadamente 70% da extensão do planeta Terra estar recoberta de água, a informação que temos é de que
Muito pouco está disponível para o consumo. Explique o porquê desse potencial baixo para o consumo, né? Então, a maior parte, cerca de 97%, é a água salgada. E a água doce, considerada adequada para o consumo humano, está poluída, ou seja, imprópria para o consumo, certo? No sexto, nós temos assim: mesmo sendo muito importante para os seres vivos, a hidrosfera está sendo destruída pelo ser humano. O que você sabe sobre isso? Justifique a sua resposta. Quando a gente fala que a hidrosfera, que a camada de água está sendo destruída, o que é que está acontecendo? Poluição, não é? Você pode colocar poluição, desperdício também é uma outra opção que você pode colocar, certo? Então, esse sexto é pessoal. Você vai dizer por que é que essa água vem sendo destruída, né, em nosso planeta, certo? Sétimo, escreva abaixo atividades do dia a dia que o ser humano consegue realizar graças à hidrosfera. Na alimentação, o que é que as pessoas fazem com a água na alimentação? Fazer comida, né? Você pode colocar cozinhar, beber, fazer suco. Todo alimento que a gente vai fazer, que a gente vai cozinhar, a gente precisa de água, né? Então, não tem para onde correr, né? Higiene. Higiene é o quê? Escovar os dentes, tomar banho, lavar nossas roupas também, que a gente precisa, né? A gente usa a roupa, mas a gente precisa que essa roupa seja lavada, né? Porque a gente fica suado, né? A gente anda por todos os locais, então a gente precisa dessa limpeza também, não é? No lazer, lazer é o quê? Na diversão. Tem pessoas que nadam, que navegam, né? Pescam também. Tem pessoas que vão para aqueles clubes, né? Aquáticos para poder. Então, tem várias formas nessa questão aí do lazer, certo? O oitavo tem assim: leia o texto a seguir, depois responda ao questionamento proposto. Em 2014, a região sudeste do Brasil passou por um período de estiagem, que resultou na redução dos níveis de água em vários mananciais. Essa situação ocasionou uma crise hídrica na região, afetando consideravelmente a distribuição de água para a população. Aí tem Rio Paraíba do Sul, com nível baixo devido ao período de estiagem. Quando a gente fala em estiagem, é que aquele local passou muito tempo sem chuva. Então, a gente vê muito isso aqui no sertão nordestino, é bem comum também a gente ver, certo? Aí lá embaixo tem assim: escreva abaixo um comentário abordando possíveis medidas que possam ser adotadas pelas pessoas, visando a diminuição do gasto de água. Depois converse com seus colegas sobre como utilizar a água de forma consciente no dia a dia. Como vocês também não estão na sala, então vocês precisam, né? Vocês vão escrever aí como é que a gente pode utilizar a água de uma forma consciente, de uma forma correta, certo?
Então, ó, nós vamos estudar uma outra camada do nosso planeta, que está lá na página 41. Nós já falamos, né, que o nosso planeta tem algumas camadas. A atmosfera, que é a camada de ar. A hidrosfera, que é a camada de água. A biosfera, que são aquelas partes do nosso planeta em que há vida. E também a litosfera, que é a camada rochosa, é a parte sólida do nosso planeta. E aqui nós estamos vendo algumas camadas dessa litosfera. A crosta, o manto e o núcleo, certo? Então, a gente hoje vai ver como é que essas rochas se formam, como ocorrem os terremotos, os vulcões. E a gente vai ver que essa camada, ela influencia bastante nisso aí, certo? Então, aqui nós temos as camadas do solo, né? O solo, ele faz parte da litosfera. Então, nós temos o solo, que é aquela parte visível, né? Aquela parte acima, né? Que nós estamos ali vendo, nós estamos pisando, e nós usamos o solo para muitas coisas. Nós plantamos, nós construímos nossas casas, nós andamos. E outra coisa importante da gente falar é o seguinte: essa parte o solo, ele é importante para a nossa alimentação, porque muitos alimentos são plantados. Então, faz com que isso seja, com que o solo seja essencial. Né? As frutas, as verduras, algumas raízes, né? Até mesmo para que a gente tenha oxigênio, isso é importante, porque nós precisamos das plantas para podermos ter ar puro. Se não existisse o solo, como é que a gente iria plantar? Então, tem várias utilidades, né? Então, o solo, aqui todo mundo acompanha a setinha, essa partezinha aqui de cima. O subsolo é a parte que fica abaixo do solo, certo? E no solo, nós também temos, na parte da litosfera, temos as rochas, certo? Rapidinho, antes da gente passar para essa parte das rochas, nós temos assim, no último parágrafo da página 41. Abaixo da crosta terrestre, a Terra apresenta outras camadas, como o manto, que é composto por outros tipos de rochas, que, devido às altas temperaturas e pressão, encontra-se em estado pastoso, chamado de magma, e núcleo, que é a região mais profunda e central da Terra, é composto por ferro e níquel, certo? Então, lá na página 42, nós vamos ver os tipos de rochas. Temos as rochas ígneas ou magmáticas, né? As rochas são agregados de minerais. Esses agregados, no caso, são os minerais que vão se juntando e vão dando origem a essas rochas. Mais diferente do que a gente pensa, as rochas, elas demoram até milhões de anos para poderem se formar. E as rochas, elas muitas vezes estão presentes no dia a dia da gente, certo? Como, por exemplo, rochas magmáticas ou ígneas. Então, são rochas formadas pelo resfriamento do magma, certo? E que rochas são essas? Pedras pómenes, basalto, granito, certo? Inclusive, tem até algumas pessoas que utilizam, né, essas pedras pómenes para poder, por exemplo, quando a pessoa tem um pé muito áspero, então vende essas pedrinhas em lojas, né, que são próprias cosméticos, essas coisas, então
as pessoas podem encontrar. As rochas metamórficas têm sua origem na transformação das rochas magmáticas e sedimentares. E essas rochas, elas são muito utilizadas, por exemplo, a ardósia, mármore. O mármore, muitas pessoas hoje em dia fazem escadas, né, e revestem o piso com mármore, fazem balcões de mármore também. Então, tudo isso aí, elas são muito utilizadas no nosso dia a dia para isso. As rochas sedimentares, né, são originárias de materiais que foram erodidos, de outras rochas, né, materiais que sofreram erosão de outras rochas, para poder se transformarem em sedimentos, não é? Então, essas rochas aqui, tem alguns locais que, se a gente viajar, a gente pode ver essas rochas bem de pertinho. E tem, na página 43, tem assim, ciclo das rochas. Aí tem assim, intemperismo. O intemperismo é o quê? É a mudança, né? São as mudanças que as rochas, elas passam. Elas passam por modificações por conta do vento, da água, né? Então, vocês têm o esquema que tem assim, ó, intemperismo, aí tem rochas sedimentares, lá na página 43, aqui em cima, ó. Aí vocês têm assim, intemperismo, aí tem rochas sedimentares, alta temperatura e pressão, aí logo embaixo tem o quê? Rochas metamórficas, aí tem, né, a fusão, né, já a mudança, lava com magma, resfriamento e solidificação, dá origem às ígneas, certo? Então, demora, né, tem esse ciclo, é um processo muito longo, certo? E isso leva milhões de anos para todo esse processo poder acontecer, certo? Outra coisa interessante em falar, as placas tectônicas. Você provavelmente, aqui no Brasil nós somos privilegiados porque esse é um problema que nós não temos aqui. Mas você provavelmente já deve ter visto em outros países, já muitas vezes passa nos jornais, essa questão dos terremotos. Né? E a gente vê que devasta, destrói tudo. E esses terremotos acontecem quando essas placas tectônicas, elas se chocam. Essas placas, elas lembram quebra-cabeças. Aquele joguinho que vocês gostam, né, de montar, o quebra-cabeça. Então, elas lembram, elas saem se encaixando. Só que quando elas se chocam, aí acontece aquela destruição toda. Aqui no Brasil, nós estamos, vamos dizer, livres, né? Porque aqui nós não temos esses problemas de terremotos. Certo? Então, quando elas se tocam, elas se chocam mesmo, então tem aquela destruição geral que a gente vê, né? Então, tem assim, atualmente, tem 12 placas tectônicas principais e algumas placas menores. Então, vocês têm na página 44 o nome de algumas dessas placas. Né? Placa das Filipinas, placa do Pacífico, placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana. Então, vocês estão vendo aí que essas placas, elas estão espalhadas pelo nosso planeta. E aqui a gente tem até, ó, se a gente observar aqui no slide, tem essas separaçõezinhas aí, né, que parecem as divisões, dão uma ideia de quebra-cabeça. Então, são essas as placas. E justamente quando isso ocorre, né, causa o terremoto, é que essa destruição aí, muitas pessoas morrem, e tudo é destruído, né, as casas, tudo que estiver por perto. O vulcanismo também,
Aqui no Brasil também nós temos outra vantagem, né, que nós não vivemos com esses vulcões, certo? Então, tem todos esses, são coisas da natureza, mas que causam um grande problema, certo? Então, veja só, a gente vai fazer agora a página 48, a gente tem algumas frases e a gente vai ter que corrigir essas frases, mas só quando precisar. Tem algumas aí que já vão estar corretas, então a gente reescreve normalmente. As que estiverem erradas, a gente reescreve da maneira correta. Então, a gente tem aí, quinto, leia com bastante atenção as frases a seguir e corrija-as quando necessário. Letra A. As rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, são formadas pelo aquecimento do magma. Tem uma palavra aí que está deixando essa frase errada. É a palavra aquecimento, né? Que no lugar do aquecimento seria resfriamento. A frase está dizendo que quando elas esquentam, acontece isso, mas aí é ao contrário, é quando elas esfriam. Então, você vai escrever as rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, são formadas pelo resfriamento do magma, certo? Então, ó, tá aí como a gente deve consertar essa frase, certo? Letra B, vamos ver se essa letra B está errada. Magma é um material pastoso que se encontra no núcleo da Terra. Será que é? Tem uma palavra aí deixando essa frase errada. Qual é? É a palavra núcleo. Por quê? O certo é magma é um material pastoso que se encontra no manto da Terra. Certo? Letra C. As rochas sedimentares são originadas de materiais degradados de outras rochas que sofreram a ação da temperatura e da pressão. Aí já tem um pedacinho maior errado, né? Que é o quê? Como é que fica essa frase? As rochas sedimentares são originadas de materiais degradados de outras rochas que sofreram sedimentação, né? Ou seja, de outras rochas que se partiram, então formou os sedimentos, né? Os pedaços dessas rochas, certo? Letra D. Apenas a sedimentação influencia na formação das rochas metamórficas. A temperatura e a pressão influenciam na formação das rochas metamórficas, certo? O sexto quesito tem assim: quais rochas compõem o solo onde você mora? Em grupo, faça um breve passeio no pátio da escola ou em um espaço próximo, praça ou campo. Observe o solo e as rochas que o constituem. Registre as rochas com fotos e depois realize uma pesquisa para tentar identificá-las. Por fim, mostre para os outros colegas o resultado que você obteve. Então, veja só, esse aí, né, como nós não estamos em sala, então nós não temos como fazer, certo?
Então, a gente passa para o 7. Tem assim. Identifique e marque as camadas da Terra. A partezinha de fora, né, a parte externa, é o que? A litosfera. Você pode colocar litosfera ou crosta terrestre. Certo? Essa partezinha aí amarela que fica logo abaixo é o que? O manto da Terra, certo? E a outra parte é o núcleo, né? A parte central dessa litosfera, certo? Oitavo. Porque na imagem acima, a camada intermediária da Terra apresenta duas partes diferentes. Você pode colocar porque o manto da Terra é dividido em manto superior, que é a parte de cima, e o inferior, que é a parte de baixo, né? Eles têm características distintas por possuírem pressão e temperaturas diferentes, certo? O nono, a gente vai, né, ver se essas frases estão corretas ou não. Tem assim, escreva ver se verdadeiro e F se falso. A litosfera é uma camada já formada e por isso não sofre alterações. Falso, muito pelo contrário, né? As rochas a gente viu que elas demoram milhões de anos para se formar. Então, sempre ela está em formação. É um processo que não terminou, certo? É na litosfera em que vivemos? Sim. Nós andamos, né? Nós plantamos, nós construímos em cima dessa camada, né? Dessa litosfera. A litosfera cobre toda a superfície em que vivemos? Sim, ela recobre tudo, né? D. Na litosfera, as temperaturas são muito altas pelo fato de ela se encontrar próximo ao núcleo da Terra. Falso. A litosfera é dividida em partes chamadas placas tectônicas, que a gente viu que elas parecem um quebra-cabeça. Sim, né, que inclusive quando elas se chocam, né, quando elas encostam uma na outra, ocorrem os terremotos, certo? Então, ó, a ordem A, F, B, V, C, B, D, F e E, V, certo? Então, na próxima aula, a gente continua, a gente faz as páginas 46 e 47 e já continua a parte da biosfera, que a gente vai precisar falar sobre tudo isso novamente, certo? E hoje nós ficamos por aqui. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.